Graça e paz, amados, bom dia. Iniciando aqui o fim de semana, fechando a semana produtiva que produzimos de segunda a sexta. Logicamente que no sábado, e quem é empresário trabalha todos os dias em pensamento, em estratégias, mas em tese, fechando a semana, a sexta-feira. Na presença do Senhor, sempre buscando na palavra dele, nesta devoção, nessa entrega sincera, nesta primícia, buscando a configuração do software da minha mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Estamos aqui no desafio de Hebreus 13, verso 8. E Hebreus, assim como eu já mencionei para vocês, que significa lá no hebraico, significa aqueles que rompem, aqueles que atravessam o caminho. E aqui é uma orientação para minha e para a tua vida de como atravessar este caminho aqui nessa terra na qual somos peregrinos. No verso 8 a palavra diz, o autor que é desconhecido, assim como eu já mencionei para vocês, existem algumas ideias, eu aposto em Paulo, mas sou eu. Mas vamos, verso 8, a palavra diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Oh glória! Irmãos, o que essa palavra quer dizer? O que é ontem, o que ele foi ontem. Ontem por quê? Porque ele já era desde o princípio. Ele era através da revelação de Deus aos profetas, aos primórdios, ali desde Moisés, no sentido dos relatos aqui da palavra de Deus, que como acho que a maioria sabe, Moisés relatou desde o princípio, também ali em revelação, desde o princípio de Adão. Então é isso, o que o Senhor Jesus Cristo ontem e hoje é exatamente aqui pelas escrituras sagradas, confeccionadas. Assim como eu falo sempre que nós somos geração privilegiada, por tanta acessibilidade, por tantos teólogos estudiosos, por tantas ferramentas como este canal que chega à tua casa, o teu celular, onde você estiver, ou o teu computador. Então é isso, é hoje, e ele é o mesmo e o será para sempre. Por quê? Porque aqui estamos falando sobre aquele que atravessa o caminho, e ele disse que quando ele atravessou o caminho aqui como homem, ele disse que ele iria para o Pai preparar moradas para os seus. Então ele o será para sempre. Ele é o Pai da eternidade, na essência do trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vou trazer aqui uns paralelos para que eu e vocês possamos compreender o que essa palavra quer dizer. Olha bem, vamos o que está dizendo desde o verso 1. A palavra diz que é os deveres sociais. Diz assim, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, o que a palavra quer dizer? Para a gente ser constante neste amor fraternal, que é a decisão. Vamos deixar claro que amor não é sentimento, amor é uma decisão. E aqui, porque o amor, se a gente tratar ele como sentimento, ele vive
ali numa linha ali com ódio. Qualquer coisa a gente ama por coisas condicionais. Se entendermos que o amor, ele é um sentimento. Mas se entendermos que o amor, ele é uma decisão, aí ele se torna incondicional. Por isso que ele vai dizer aqui para a gente não negligenciar a hospitalidade, a gente ser hospitaleiros com as pessoas, porque certamente vamos estar praticando sem saber, acolhendo anjos. E ser hospitaleiros, meus irmãos, significa sim você acolher pessoas, você cuidar de pessoas. Então, na sequência vai dizer, lembrai-vos dos encarcerados. Logicamente que dá uma ligação direta ao sentido da palavra aqueles que estão presos, porém, como a palavra do Senhor ela é profunda, nós precisamos compreendê-la de forma mais profunda, que possa ser que aqui estamos falando espiritualmente, os encarcerados espiritualmente, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Aqui basicamente é praticar a benignidade, que é sermos propensos a fazer o bem em detrimento do mal. Aí com isso você fazendo, entendendo aquele aprisionado, você vai ali sentir como se fosse com você. E também existe uma palavra bíblica também, que ela vai falar sobre isso, que é que você sofra igualmente aquele, se coloque no lugar daquele. Eu esqueci qual é, mas é dentre compaixão, misericórdia e essa benignidade. Benignidade, na verdade, é isso que eu mencionei, é você ser propenso a praticar o bem em detrimento do mal. Mas é isso que o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui para atravessarmos este caminho, rompermos com Cristo sendo o de ontem, o de hoje através da palavra, e a gente com certeza sendo lançado, assim como foi a palavra de ontem, sobre ver as coisas do céu, o tesouro do céu. Aí a palavra aqui nos traz alguns paralelos, tipo a João 8,58, em exemplo, que diz assim: respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, aqui é uma confirmação direta pela verbalização de Cristo Jesus, que Ele é o de ontem, desde a fundação dos tempos, pois Ele está na essência do Deus Pai. Então, é isso que a palavra aqui nos diz, porque assim, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que eu posso trazer aqui para você e para mim é que até o próprio Jesus atiraram pedras nele. Mas eu e vocês, assim como no exemplo de Jesus, precisamos sair desses lugares onde ficam atirando essas pedras em você. Sair no sentido que não há necessidade de você ser ali apedrejado de formas, vamos dizer, que você ser detonado, não ser bem quisto naquele lugar.
e você ora a Deus, você começa a entender sobre os caminhos do Senhor, onde Ele quer te levar nessa peregrinação, e você vai continuar firme ali com aquele que foi ontem, que é hoje e é o mesmo que será para sempre. Então o Senhor vai ser provisão na sua vida. Ele vai te levar pela onisciência dele em lugares onde Ele quer te usar. Eu mesmo sou um peregrino nessa terra. Eu sou um mineiro que saí com 21 anos de idade da minha cidade, que eu fui depois para o estado de São Paulo, e do estado de São Paulo eu fiquei viajando este Brasil, depois cheguei no Pernambuco e hoje divido aqui Pernambuco e João Pessoa. Estou aqui através deste canal levando essa palavra em lugares, em todos os lugares onde eu passei, porque chega em Minas Gerais através das redes sociais, chega em São Paulo, chega em vários estados onde eu já passei. Então o que eu preciso trazer para a nossa vida são esses deveres espirituais. E eu tenho o dever, se a palavra foi me apresentada, eu preciso levá-la adiante. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 9, também nos dá um paralelo sobre essa palavra. E ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Se vocês lembrarem muito bem sobre quem assistiu o devocional de ontem, eu mencionei exatamente isso, que temos que ter a posição que diminua eu para que cresça o Senhor, que nós só somos alguém em Cristo Jesus, porque quem tem que resplandecer em nós é o próprio Cristo, porque se tratar de nós, nós podemos cair no efeito da soberba. E como eu também mencionei ontem, o Senhor nosso Deus, Ele dá graça aos humildes e também resiste aos soberbos. Uma palavra aqui em Timóteo, capítulo 6, ele orientando Timóteo ali, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Enfatuado é a pessoa ser presunçosa, orgulhosa, prepotente, arrogante. E se a pessoa estiver nessa posição, ela nada entende e tem mania por questões e contendas de palavras de quem nasce inveja, e assim vai, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Altercações são discussões acaloradas, coisas nestes sentidos. Então a palavra segue aqui, e eu já vou fechando esse raciocínio quando a gente pega aqui um contexto aqui dos deveres espirituais. E a palavra diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí vem ao verso-chave: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração firmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. É o Mateus 6,33 que o Senhor Jesus nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. E aqui também, quando fala sobre não deixes envolver por doutrinas várias e estranhas, é qualquer doutrina que tira a essência de Deus,
a essência da palavra, a essência da compaixão, da misericórdia, a essência dos aspectos do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que é o amor da decisão, que é a paz, que é a alegria, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a fidelidade, que é a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Desses 9 aspectos, se você estiver conduzindo a sua vida como peregrino aqui nessa terra, não rompendo o caminho rumo à nova vida, à nova terra, ao novo céu, que é a nova Jerusalém, você está fora dos princípios de cristão. Se você assim não se comportar, não ter esse amor, essa paz, essa alegria, essa longanimidade, essa benignidade, essa fidelidade, essa bondade, esta mansidão e este domínio próprio. É o que eu almejo para a minha vida e para a tua vida, para os meus, principalmente a minha descendência, que eu tenho preocupado muito, tenho entregado, ligando ao trono da graça do Senhor, para que o Senhor possa alcançar o coração deles. Se não, no máximo, entenderem, começarem em sementes, entender que essa transformação, ela tem sido feita aos quais estão pronunciando as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, onde aqui, como está lá em Timóteo 6, no verso 3, ali sim tem a verdadeira piedade. E se essas palavras que você tem recebido, aí, se ela estiver dando algum efeito, se ela tem feito bem a você, se ela tem sido esclarecida, passe ela adiante, passe ela para outras pessoas. E eu já digo, a quem receber essa palavra, essas coisas nós aprendemos só em igrejas que têm a palavra cristocêntrica, de pessoas que estão comprometidas de fato com a obra de ser cristão, na essência de Cristo, tirando o eu do centro e deixando o eu sou, como Jesus pronunciou aqui nesse paralelo de João que eu levei, está lá em João 8,58, e que também o Deus Pai menciona sobre isso, mas como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um só, então não tem o porquê, pode ser até o Espírito Santo, ele em você pode dizer assim, ó, eu sou nesta pessoa, porque se eu sou nesta pessoa, por exemplo, se o Espírito Santo falar eu sou em mim, eu vou pronunciar eu não sou, quem é o meu Deus em mim, porque eu não sou, eu sou apenas obediente, quero um descanso pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, em verdade, na minha vida. Vou fechar com uma oração hoje, amém? Deus abençoe, glória a Deus, feliz demais por estar com vocês, por poder, de alguma forma, acessar a sua vida com uma palavra do eu sou verdadeiramente, eu sou criador, porque eu sou, eu Marcos, sou seu pequeno servo, o menor deles, amém? Deus abençoe, Pai eterno, em nome de Jesus, seu texto foi aqui ministrado, sua palavra foi aqui acessada, com a certeza que são as suas sãs palavras, trazendo a piedade do Senhor em compaixão, bondade, misericórdia, com a benignidade dos aspectos do fruto do Espírito, com amor, com a paz, com a alegria, com a longanimidade, com a benignidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Mas, Pai, com a certeza que o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. O Senhor pode alcançar quem o Senhor quiser através desse canal. Pode ser muitos,
pode ser uma pessoa apenas, mas que eu estou aqui a serviço do Senhor, Deus vivo, Deus poderoso. E o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Estou aqui sendo conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, levando as sãs palavras e que diminua eu cada vez mais e que os meus irmãos compreendam esse processo, porque quem é apenas o Senhor. Nós somos alcançados pela graça, mediante a nossa fé, e por esta graça somos gratos ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor por o Senhor ter me buscado, me resgatado das minhas origens e me trazido ao teu alto e sublime trono, porque eu sei que o Senhor me leva até Ele, não no dia do juízo, também no dia do juízo, mas eu sinto que eu chego até o trono da graça do Senhor, que eu chego quando eu me quebranto, quando eu me humilho debaixo da poderosa mão do Senhor, quando eu entendo que eu nada sou e quem é o Senhor. Eu espero que os meus irmãos em Cristo Jesus, eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, que eles possam compreender estes processos e possam crescer no Senhor, ou seja, o Senhor crescer em nós, para que possamos de alguma forma levar na nossa raiz genealógica este poder do Senhor, e que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos para todos sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom fim de semana. Abraço.